que nada nessa terra faz, medicina faz, Pai, é curar, Pai, é curar, Pai, transformar, Pai. Visita essa noite, Pai, cada um deles, Pai, vai visitando, Pai, os necessários, Pai, quebra a barreira, Pai. Eu vou nessa noite, Pai, de quarta-feira, Pai, não só uma quarta-feira qualquer, mas quarta-feira que o Senhor permitiu de nós estar aqui, para poder bradar no céu, Pai, e poder clamar na terra pela vitória do Senhor, pela vida de cada um, Pai. Pai, que vai quebrando a armadilha, vai quebrando, Pai, toda oferenda que foi feita em minha encruzilhada, em Mata Verde, Pai. Se fizeram macumba, Pai, se fizeram, Pai, o ritual, Pai, vai quebrando nessa noite, Pai, tudo aquilo que foi feito, Pai. Tranca-rua não tem poder, Pai. Zé Pirita não tem poder, Pombagira não tem poder, Pai. A Maria Mulamba não tem poder sobre a vida da nação brasileira, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Pai, visita essa noite, Pai. Pai, que eu venho clamando, Pai, para entrar pessoas aqui, Pai, totalmente, Pai, transformado por Senhor, e sair daqui, Pai, totalmente, Pai, com virtude e poder, Pai. Entra, Pai, doente, sai curado, Pai. Entra, Pai, com outro pensamento, sai com o pensamento celestial, Pai. Entra com o pensamento, Pai, terreno, e sai daqui com a mente renovada pelo Senhor, Pai. Creio, Pai, que ainda tem um Deus, Pai, que transforma a vida, que ainda tem o Espírito Santo, Pai, que é o consolador, Pai, de cada um, Pai, que está habitando diante de nós, Pai, que está sendo sobre nós, Pai, nessa noite, Pai. Pai, eu venho orando, Pai, que essa oportunidade, Pai, pela vida, Pai, do pastor Luciano, Pai, pela vida, Senhor Deus, de cada um dele, Pai, pela vida, Senhor Deus, que está do lado dele, que é sua esposa Cláudia, a pastora, Pai, levantado por Senhor, Pai. Eu venho orando pela vida de cada um, eu venho orando pela vida, Senhor Deus, dos seus filhos, Pai. Pai, vai quebrando a armadilha, Pai, do Satanás, vai quebrando aquilo que o diabo, Senhor Deus, tentou, Pai, fazer contra a vida deles, Pai. O diabo planejou, mas perdeu a batalha. O diabo até tentou parar, mas no meio do caminho, Pai, teve aflição pro diabo, Pai, porque não conseguiu enxergar o seu filho, Pai. Nem a morte, Pai, nem a tristeza hoje à noite, Pai, conseguiu enxergar o seu filho, Pai. Pai, eu oro, Pai, por um novo tempo, Pai, que estão sendo abertos, Pai, diante, Pai, da ponte alta, Pai. Que o Senhor, Pai, possa bradar lá, Pai. Que, Pai, o virtude do Senhor, Pai, possa derramar naquele lugar. A tua graça possa salvar aqueles que necessitam daquele lugar. Eu creio que tem almas lá, Pai, que precisa de palavra do Senhor. Eu creio que tem almas lá que precisa, Pai, do teu poder, Pai. Experimentar um pouco da tua glória, experimentar um pouco da tua presença e compaixão, Pai, e misericórdia, Pai. O Senhor permitiu de abrir o tempo. Então, se o Senhor permitiu, Pai, é porque o Senhor, Pai, tem coisas para fazer naquele lugar, tem coisas para levantar naquele lugar. Ainda tem, Pai, barreiras para ser quebradas naquele lugar. Ainda tem, Pai, almas, Pai, gritando, Pai, para poder ser salvo por Senhor, Pai. Pai, possa, Pai, capacitar os obreiros, Pai, da casa do Senhor, Pai, aqueles que tem, todos que foi levantado por Senhor nessa casa, Pai, serva do Senhor, Pai, vai botando virtude, Pai, sobre a vida deles, Pai. Derrama, Pai, graça, Pai, fortalecimento para essa nova caminhada, Pai, dá estratégia para cada um, Pai, dá, Pai, guia, seguimento para cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro, Pai, nessa noite, pro departamento, Pai, o departamento, Pai, de louvor, Pai. Pai, que vem ungindo, Pai, os instrumentos, Pai. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, trazer, Pai, para a vida deles, Pai, louvor do céu, Pai. Vem trazendo instrução do céu, Pai. Cada levita, Pai, que pega um microfone, Pai, ou pega um algo, Pai, para poder bradar na casa do Senhor, que não seja ele, Pai, que não seja, Pai, o brilho dele, mas o brilho e virtude do teu poder sobre a vida dele. Que possa, Pai, eles, Pai, louvar, que seja tocado no teu coração, Pai, para poder, Senhor Deus, trazer a graça e poder sobre a tua plenitude, Pai, casa do Senhor, Pai. Que possa, Pai, capacitar, Pai, todo o levantamento do diabo, tudo aquilo que o Satanás tentou colocar no coração deles, para poder sobressair, Pai, da tua caminhada, Pai, para poder, Senhor Deus, cantar para o mundo, louvar, Senhor Deus, cântico, Pai, que não seja do Senhor, mas mudo, Pai, para motivar, Pai, a geração se perder. Mas o Senhor, Senhor Deus, quebrou esse vínculo e trouxe eles para louvar o Senhor, para motivar jovens, crer que existe ainda um Deus poderoso,
crê que ainda existe um Deus que ama e tem compaixão para aqueles que necessitam, Pai. Abre os olhos espiritual, quebra as barreiras do diabo. Vai, Senhor Deus, colocando, Pai, firmeza e virtude sobre a vida deles, Pai. Os pés no chão, Pai, para poder caminhar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar, Pai, o departamento de intercessão, Pai. Visita a liderança, Pai. Que elas possam ser levantadas mais e mais na casa do Senhor. Porque o que está faltando dentro dos templos, Pai, a necessidade que está faltando, Pai, como o câncer que se espalhou, Pai, é a oração, Pai. Então, se Deus levantou, Pai, é porque Deus quer trazer ainda, Pai, o centro, Pai, da oração dentro da igreja, da oração dentro dos templos. Eu acredito e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Não porque eu estou aqui, não porque pastor está aqui, não porque obreiro está aqui. É porque existem mulheres e homens de Deus de oração, Pai, para poder, Senhor Deus, buscar, Senhor Deus, virtude e poder. Os necessitados, Pai, que não tem força para orar, vai olhar, Pai, e tem força para orar, porque ainda tem mulheres de Deus orando. Que o templo, Pai, está aberto até hoje, porque tem gente orando. Porque ainda, Pai, tem pessoas que crêem na Tua palavra e aceitam Jesus Cristo como único Salvador todos os dias. É porque tem gente orando. É porque existem pessoas de joelho. É isso que faz a diferença, Pai. Dentro da casa do Senhor, dentro das nossas casas, dentro da família. Que o Senhor possa trazer ainda compaixão e a essência de oração, Pai. E trabalha na vida dessas mulheres que passam por batalhas, passam por luta, porque o diabo quer parar o diálogo das mulheres orar e falar com o Senhor, para poder parar a caminhada, Pai. Vai visitando a família de cada um, vai quebrando, Senhor, as barreiras, vai dando vitória, Pai. Visita, Pai, essa noite o corpo, Pai, de obreiros, Pai, que chama culto de varão, Pai, que se chama, Pai, o departamento de varão. Levanta homens corajosos. Não levanta homens preguiçosos e nem, Pai, medrosos, mas homens de coragem, Pai. Homens que têm coragem de entrar, Pai, na onde que o diabo, Pai, está habilitando, Pai. Na onde que o diabo está escravizando, Pai, para poder pregar a Tua palavra. Homens, Pai, que não tem vergonha de falar do Teu nome no meio da rua, para poder, Senhor Deus, pregar a Sua virtude. Homens que têm coragem, Pai, para poder, Senhor Deus, enfrentar, Pai, através da Tua palavra, através da Tua poder, o diabo, Pai, que está se levantando diante da geração para poder desviar os caminhos dos nossos filhos. Pai, sacerdote, Pai, continua ainda sendo sacerdote na casa do Senhor e na sua casa, que ora, Pai, que busca, Pai, virtude e visão espiritual, Pai, que possa capacitar esses varão, Pai, que capacita cada um deles, Pai. Visita, Pai, essa noite cada um, vai quebrando, Pai, todo o coração de pedra, Pai, todo o coração, Pai, que o diabo, Senhor Deus, colocou, Pai, no coração desse homem. Palavras encontraram, palavras, Pai, que foi jogado, Pai, contra a vida dele. Pai, que possa, Pai, levantar, Pai, demônios, Pai. Mas um joelho do chão, Pai, 10 demônios não tem poder. Trilhagem de demônio não tem poder. Quando encontra um crente, Pai, de joelho no chão, então coloca, Pai, esse varão para orar. Coloca esse varão ainda, Pai, para voltar para o primeiro amor do Senhor, Pai. Capacita ele, Pai, e visita ele, Pai, quando ele buscar o Senhor, Pai, que possa estar com ele, Pai, na entrada da igreja, na saída da igreja, na entrada do trabalho, na saída do trabalho. Guarda ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Possa visitar o departamento de juventude, Pai. Jovens, Pai, levantados por Senhor, Pai. Jovens, Pai, que ainda precisa da Tua presença. Jovens que o Senhor prometeu, Pai, que ia usar nessa terra para profetizar diante de Israel e diante da nação brasileira. Que eu creio, Pai, que tem jovens ainda, Pai, cheio do Senhor. Jovem batizado pelo Teu Espírito. Jovem cheio da Tua presença, Pai. Guarda eles, Pai. Pai, que Pai, as palavras encontraram, Pai, não vai habitar. Pai, as pregações, Pai, que estão sendo feitas, Pai, que estão aí, Pai, mudando, Pai, a teologia, Pai, das pregações, Pai, que não possa, Pai, entrar na mente deles, Pai, mas entra a verdadeira palavra, Pai, genuína, Pai, que um Cristo
crucificado, Pai, morreu por eles, Pai, para ele estar aqui hoje, Pai, que prega cristocênico, Pai, da tua presença crucificado, Pai, para poder alcançar o que está perdido, para poder alcançar o que está meio habilitado, Pai, sem força, Pai, fortalece essa juventude, bate de retirada toda a depressão, bate aquilo que o diabo tentou colocar contra a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, as mulheres, departamento das mulheres, Pai, mulheres guerreiras, Pai, batalhadeiras, Pai, mulheres, Pai, que tem coração, Pai, quebrantado por Senhor, Pai, mulheres, Pai, que chama, Pai, a tua atenção nas madrugadas, Pai, em oração, em choro, Pai, e ganha, Pai, essa mulher, e ganha virtude e poder. Visita cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Creio, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Creio que essa noite, Pai, o Senhor vai retornar para poder, Pai, mostrar que ainda a promessa está de pé, que ainda tem algo na terra para poder, Seu Deus, derramar sobre a vida delas, Pai. Capacita cada um, Pai. Derrama, Pai, poder na vida de cada um, Pai. Pai, eu oro pela vida do preletor dessa noite. Que o Senhor vem guardando a vida dele quando ele estiver vindo. Senhor, guarda, Pai, a família dele. Senhor, possa guardar, Pai, a esposa, Pai. O Senhor possa guardar os filhos, Pai. Guarda ele, Pai, que não venha acontecer nenhuma tragédia, nenhuma perca, Pai, no meio do caminho, que possa fazer ele voltar. Que o Senhor venha guiando ele no meio do caminho e guardando ele, Pai. Que seja usado por Senhor, Pai. Que ele não venha brilhar, mas o Senhor brilha através da vida dele. Que a boca dele seja usada pelo teu Espírito. Que o Senhor derrama aquilo que é necessário sobre a vida dele. Vai batendo de retirada toda a palavra em contrário. E usa ele na terra ainda, Pai. Como grandes profetas tu foi usado no Velho e no Novo Testamento. Para falar da tua virtude e poder. Que possa, Pai, cair sobre o céu. Hoje, Pai, virtude e poder sobre a vida da igreja, Pai. E ser batizado pelo teu Espírito. Aqueles que precisam ser batizados. Renova aqueles que precisam ser renovados. Capacita mais esse varão, Pai, que vai ministrar hoje, Pai. Eu acredito e creio, Pai, que ele já tem uma palavra, Pai, profético nessa noite, para poder, Pai, derramar sobre a igreja, Pai, que possa, Pai, capacitar, em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço essa oportunidade, pelo tudo que o Senhor fez, Pai, pelas portas fechadas e pelas portas abertas, porque eu sei que o Senhor tem plano ainda, Pai, e o Senhor trabalha para não perder o seu filho no meio da caminhada. Que o Senhor abençoe cada um. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui intercedendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, glória. Creio que todos estão bem, né? E eu trazer uma palavra inicial aqui, que está em 1 Reis, capítulo 17. Até a igreja achar aí. Meus amados irmãos, daqui a pouco a irmã Vanderia vai estar louvando um hino da harpa e abrindo as oportunidades. Quem tiver testemunho para contar, conta testemunho, porque testemunho é importante, é muito importante. Amém? Para quem necessita. A Bíblia vai dizer, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o disbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para oriente, esconde-te junto aos ribeiros de Queribe, que está diante do Jordão. Há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos
que ali te sustenta. Amém, igreja? Percebemos, meus irmãos, que quando chegou o reinado de Acabe, o Acabe era para poder botar o povo de Israel em ordem e continuar da forma que o povo estava dando de seguimento através da palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Mas Acabe, chega um certo momento que ele se corrompe e levanta um Deus chamado Deus Baal. E que me chama a atenção que quando Acabe começa a adorar esse Deus, a presença de Deus sai. E o povo de Israel está passando por uma necessidade que se chama presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Deus levanta um homem chamado Elias, que é só morador de Giliarte. Aqui já demonstra que Elias não tem holograma, não tem geografia, não tem nome, não tem ninguém que fala que é o pai dele. Só é levantado por uma cidade chamada Giliarte. Isso já me tira aqui algo profético, que Deus está levantando os pequenos nessa noite para poder ser usado diante dos grandão. Deus está levantando os pequenos nessa noite, aqueles que foi abatido, para poder confundir a mente do sábio, levantando os fortes levantando os fracos para poder confundir os fortes. E percebe que Elias, através da palavra do Senhor, ele profetiza diante do reinado de Acabe: não vai ter orvalho e não vai ter chuva. E o que me chama a atenção sobre isso, que chuva, nem todo dia que tem chuva. Por quê? Porque tem dia que tem chuva e que tem dia que não tem chuva. Aí já tira que tomar cuidado com certas profecias, porque tem profecia que não é de Deus. Aí, para saber que realmente é de Deus, ele fala: não vai ter orvalho. Sabe o que é orvalho? Orvalho é quando tu acorda na madrugada, tu vê a arca, tu vê o chão todo molhadinho, tu vê as plantinhas todas molhadinhas. É a chuva da madrugada, que se chama orvalho, que charca as ruas. Isso se chama orvalho. E você percebe que ele fala: não vai ter orvalho nem chuva. Por quê? Porque se é de Deus, Deus vai fazer acontecer. Se é de Deus, Deus vai fazer acontecer. Aí ele vem e Deus vem com ele. Fala bem assim: profeta Elias, desce para o Oriente, fica escondido um tempo. Por quê? Porque quando o profeta é levantado diante de uma nação que está pecando, denunciando o pecado, quem está sendo denunciado quer matar quem está denunciando. Quem está sendo denunciado quer matar aquele que está denunciando. Aí Deus é tão importante na vida de Elias, porque Deus guarda ele. Se Deus profetizou na boca de Elias, Deus é capaz de guardar você também, homem de Deus. Se tu está denunciando o pecado lá fora, ainda Deus vai te guardar hoje. Se tu não morreu ainda até agora, é porque Deus está te guardando ainda. Eu já vejo a mão de Deus trabalhando na vida dele aqui. Aí Deus fala assim: tu vai ser sustentado. Por quê? Porque eu já dei ordem. Deus não está falando: vou dar ordem. Eu já dei ordem para o povo te sustentar. É Deus falando assim: vai, Elias. Por quê? Porque já está dando ordem no céu para te sustentar. Sabe por que tu está de pé ainda? Porque Deus está contigo ainda. Sabe por que ainda tem pregador ainda que está de pé? Porque tem pregador que prega genuína, e Deus está guardando. Aí Deus fala: desce no ribeiro, lá tu vai tomar água e vai ser alimentado. Por enquanto que o povo está passando por necessidade, o profeta está sendo alimentado. Aí eu já vejo aqui a capacitação e a qualificação de Deus na vida de Elias. Por quê? Porque ninguém está sendo alimentado, mas quem está profetizando está sendo alimentado. É Deus falando hoje na tua vida: quem tem eu pode passar o que passar, a terra pode parar, o governador pode querer parar, pode aumentar tudo, pode querer parar os pobres, pode querer, mas eu sou Deus ainda para sustentar quem precisa. E a profecia hoje é aqui: não te preocupa que tu vai ser sustentado. Elias está no ribeiro, mas chega um certo momento que Elias está no ribeiro e a água acaba. Aí Deus dá autoridade para Elias sair do ribeiro. Aí Deus mostra de novo que é Deus na vida de nós. Sabe por quê? Porque quando ele vai, ele encontra uma viúva da Saraibe. Essa viúva não tem nada para comer, não tem nada para oferecer. Como que Deus vai multiplicar algo que não tem nada? Porque Deus ainda continua na vida de Elias. Elias fala: mulher, me dá um pouco d'água. Elias vai, pede água. Quando ela vai levar água, Elias fala: agora eu quero comer. Ela fala: só tem um pouquinho de azeite de farinha. Eu vou fazer um bolinho
e vou dar para o meu filho comer, e eu vou comer, e vamos morrer. Olha a mulher profetizando a morte na vida dela. Elias fala assim: me dá o primeiro pedaço. Quando ela dá o primeiro pedaço, multiplica o azeite, multiplica a farinha. Por quê? Porque quando tu entrega tudo que tu tem no altar, nunca vai faltar na sua vida. Quando tu vem aqui, entrega aquilo que é necessário para a tua vida, e você não se importa que é o sacrifício, Deus multiplica o que tu necessita. Então hoje Deus tem isso para a sua vida. Crê na palavra de Deus. Crê naquilo que Deus tem para a sua vida. Acredite naquilo ainda que Deus tem para a sua vida. Porque Ele está te guardando. Porque ainda vai cumprir as promessas que Ele falou. Pode passar o que passar, a palavra de Deus não passa, e ela não volta atrás, e ela vai cumprir. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar, e agradeço a oportunidade. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluias. Eu saúdo todos, queridos e amados irmãos, com a paz e o Amém? Aleluias, todos são bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. É bem-vindo, meu amado, minha amada, amém? Esse lugar é lugar de adoração, e nós temos liberdade para adorar o Senhor, amém? Porque só Ele é digno da minha e da tua adoração. A palavra vai dizer que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. E vamos estar nessa noite louvando o nome dEle com o hino da harpa, amém? De 198. Glória a Jesus. O hino da harpa 198. Glória a Deus, aleluias. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, aleluia, Jesus, a estrela da manhã, aleluia, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Oh glória! Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha mir o tempo de morrer. Aleluia, Jesus. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca
Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh glória, Jesus, amém. Ele é o consolador amado, Ele é o escolhido dos milhares. Tem que ser o escolhido dos milhares para mim, para você, melhor amigo, amém. Jesus não desampara nunca, aleluia, Jesus. E aqui nesse momento a oportunidade já se encontra aberta, e vamos nessa noite estar recebendo em nome de Jesus a pastora, amém. Glória a Jesus, a pastora